Neemias, capítulo 3, versículos 26 e o 27. Diz assim a palavra de Deus: E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção de fronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Fecha sua Bíblia, vamos orar neste momento. Feche seus olhos também, coloque a sua Bíblia sobre o banco por alguns instantes. Vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nesta noite. Sabemos que o Senhor está presente aqui nesta casa. Se o Senhor não estivesse presente, ó Deus, em vão seria qualquer um dos teus filhos estarem aqui. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Te louvamos, te exaltamos, Deus. Sentimos a presença do teu Espírito Santo aqui. Sabemos que o Senhor já tem falado conosco, Pai, e cremos que este momento tão especial, tão sublime, de ouvirmos a tua voz, a tua palavra, nós queremos declarar, Deus, que somos dependentes do teu Espírito Santo. O Senhor conhece cada coração aqui, a necessidade de cada um que adentrou por estas portas, e eu creio, Deus, que sairemos daqui muito melhores que chegamos, para a honra, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, podeis assentar. Como o irmão Elaim mencionou, estamos numa campanha e falando cada semana de uma das portas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, que foram ali construídos ou refeitas por Neemias. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós aprendemos muito com os ensinamentos desse livro histórico, que é muito rico e de boa aplicação para os nossos dias. Neemias foi um homem que estava em um momento bom da sua vida, tranquilo, lá no palácio, em Suzã, e ele recebe a notícia dos seus irmãos, dos seus parentes, do povo de Judá, que estava em Jerusalém, sofrendo, e ele tem a preocupação de ir a Jerusalém com a incumbência de reconstruir o muro que havia sido destruído, as portas que haviam sido destruídas. Nós entendemos, vemos pela palavra que Neemias, ele está diante do terceiro povo, ou grupo de pessoas que voltaram da Babilônia após o cativeiro de 70 anos, por volta do ano de 444 a.C., e Neemias se torna ali o governador de Jerusalém, e ao construir os muros, as portas também precisavam ser refeitas, restauradas. E a porta das águas é interessante que é a única porta que nós não vimos na Bíblia que ela foi restaurada, mas ela tem uma fundamental importância tanto para aqueles dias quanto para os nossos dias hoje, porque ela nos remete à palavra de Deus, águas como palavra de Deus. Eu estava lendo esses dias para trás, algo interessante, que nós temos vivido em uma geração de tanto conhecimento, tão cheia de conhecimento e tão vazia de Deus, tão vazia da prática da palavra de Deus. E quem sustenta o crente, quem mantém o crente de pé, quem dá direção às nossas vidas, quem nos fortalece, quem nos dá realmente condição de continuar caminhando nessa terra, até a volta de Jesus, que está muito próxima, é a palavra de Deus. E eu queria nesta noite compartilhar com os irmãos sobre os efeitos da palavra de Deus e o verdadeiro avivamento que é proveniente da palavra de Deus. Quando nós olhamos o versículo de número 26,
nós não temos muitas explicações na palavra a respeito da porta das águas, mas nós temos, por exemplo, os netineus ou netinins, que são chamados aqui nessa tradução de servos, porque a palavra netineu ou netinins significa realmente servos. Era um grupo de 612 pessoas que voltaram do cativeiro babilônico e estavam ali no Monte Ofel, que era um dos montes que circundam ali Jerusalém. Esse monte dava de frente para a porta das águas, que era uma porta que provavelmente esses servos, esses homens que serviam no templo, levavam as águas que eram para ser usada ali no templo, para os ofícios, os sacerdotes e os levitas ali no templo. E também nós vimos aqui na palavra que ela estava próxima à torre. Quando nós olhamos torre, nós remetemos à vigia, à segurança, a prestar atenção aos ataques que vêm de distante, ao longo dos muros de Jerusalém, não é? Eram colocadas as torres para que pudesse ser observada em torno da cidade, em torno dos muros. As cidades eram todas fortificadas nessa época. Então nós temos aqui a torre, nós temos aqui o Monte Ofel, que era o local onde esses servos moravam ou habitavam. Mas eu não quero me ater nesses dois versículos. Eu quero, na verdade, trazer uma palavra aos irmãos lá no capítulo 8 do mesmo Neemias. Mude as páginas da sua Bíblia e vamos lá ver os ensinamentos que Deus tem para as nossas vidas dentro deste capítulo. Nós vamos ver neste capítulo, no primeiro versículo, que o povo se achegou, se ajuntou como um só homem na rua, na praça, que dava de frente para a porta das águas. E eles disseram a Esdras, o sacerdote, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Aleluia! Nós vimos um povo que havia passado 70 anos no cativeiro, sem a oportunidade de estar no templo, sem a oportunidade de prestar o seu culto a Deus. As festas, as comemorações que haviam sido instituídas por Deus, eles não praticavam mais, como a festa do tabernáculo, que a gente vê aqui no versículo de número 13. E este povo, eles estavam realmente sedentos pela palavra. E a Bíblia diz que eles se unem na praça, de frente à porta das águas, e pede a Esdras que trouxesse o livro da lei, e eles se unem como um só homem, naquela rua, naquela praça, diante dessa porta, com o intuito de ouvir o que o sacerdote estaria lendo ali no livro da lei, prescrito por Deus, dito por Deus a Moisés e escrito por Moisés. Quando nós olhamos o resultado dessa leitura da palavra ali, queridos, nós aprendemos muito, porque é algo que nós precisamos trazer para os nossos dias, porque o verdadeiro avivamento proveniente da palavra, ele produz arrependimento. Aleluia! Ele produz adoração verdadeira, ele nos mostra quem nós somos diante de Deus. A palavra nos mostra o quanto nós somos dependentes de Deus, e nós sabemos que a palavra, ela tem todo o poder sobre a nossa vida. Jesus, lá em João 17, versículo 17, quando Jesus estava orando ao Pai ali para os seus discípulos, ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra que santifica as nossas vidas. Em João capítulo 15 também, versículo 3, Jesus fala para os discípulos: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela tem poder de nos limpar. A palavra também nos diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Isso mostra direção, nos mostra onde devemos pisar, onde devemos colocar os nossos pés no mundo espiritual, em que vivemos uma batalha travada 24 horas por dia. Enquanto nós estamos aqui hoje adorando a Deus, nesta campanha, eu creio que Jesus já está curando aqui nessa noite, já está restaurando, já está libertando, já está transformando vidas, já está falando ao seu coração, que só Deus sabe como você saiu de casa, como foi a sua semana até aqui, mas Deus, Ele nos vê no secreto, Ele nos enxerga o tempo todo, e eu creio que pelo poder da palavra, hoje nós sairemos daqui diferentes da maneira que nós entramos, mas nós precisamos compreender, queridos, que há uma
uma batalha travada 24 horas por dia. Talvez você não percebeu, e eu também não tenha percebido, nessa pequena viagem que eu fiz de pouco mais de 50 quilômetros, quantos livramentos Deus tem nos dado. Quantas vezes Deus tem nos segurado pela nossa mão, nos sustentado, nos colocado no caminho novamente. Ei, nós estamos de pé, queridos, não é pelo nosso mérito, eu sou prova viva disso, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo anel de formatura, não é pela denominação que congregamos, não é porque somos bonzinhos, estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos ajudado, Ele tem derramado do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender, queridos, que o que nos mantém de pé realmente é a palavra de Deus. Quando Esdras, o sacerdote, ele traz o livro da lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender, ele abre o livro, ele começa a ler o livro. No versículo 6, a Bíblia diz que Esdras, ele bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com seu rosto em terra. Queridos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos o quanto somos dependentes e carentes dEle, o quanto pecadores nós somos. Quando eles ouvem a palavra, quando eles ouvem a leitura do livro da lei, quando Esdras está ainda lendo, e a palavra vai nos dizer, se você ler todo o texto, que ele leu da manhã até o meio-dia, cerca de 6 horas, lendo a palavra, e o povo, como um só homem, atentos à palavra de Deus. Nós vivemos uma época muito difícil, todos sabem, nessa pandemia que estamos vivendo, e nunca se ouve tantas lives, tantas pessoas pregando, tantas pessoas postando seus vídeos de palavra, mas nunca se ouve também tanta afronta ao nome de Deus, tanta heresia, tantas coisas que a palavra de Deus não diz. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque eu creio que aqui tem um povo que dá apreço à palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, que compreende que nós também, como um só homem, um só em Cristo Jesus, precisamos não só ouvir, mas colocar a palavra em prática. Queridos, eu creio que Deus me trouxe hoje à noite aqui. Há muito tempo que eu não falava com meu amigo Elaim, e ele me manda uma mensagem de madrugada. No outro dia eu respondo para ele, falei, acho que foi um engano. Ele falou, não, quero que você venha pregar aqui. Falei, amém, vamos lá pregar, levar a palavra do Senhor. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, Paulo está preso, sua última prisão, ali ele seria decapitado, depois daquela prisão, mas lá ele vai escrever dizendo o seguinte, olha, eu estou preso, eu estou em algemas por amor a Cristo, mas a palavra de Deus, ela não está presa, na algemas, na palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é uma porta que precisa estar aberta nas nossas vidas todos os dias, tanto para compartilharmos, como para ouvir a palavra de Deus, tanto quanto para abençoarmos através da palavra de Deus, quanto sermos abençoados pela palavra de Deus, tanto quanto engrandecer o nome do Senhor pela palavra, quanto o Senhor nos restaurar, nos curar, nos fortalecer pelo poder da palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todos curvaram em terra. O versículo de número 8, de Neemias 8, diz o seguinte: leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que lia. Olha, queridos, é uma responsabilidade nossa como líderes, como pastores, mas não só nossa, de vocês também, de todos nós, explicarmos a palavra de Deus. Me lembro quando Filipe foi levado pelo Espírito, ali a encontrar com o eunuco, lá em Atos capítulo 8, no versículo 31, quando ele já está aparelhado com a carruagem, e o eunuco está ali lendo a palavra, Filipe olha para ele e fala, você entende o que você lê? Está entendendo alguma coisa? Como eu posso entender se ninguém me explica? O mundo está carente, as pessoas estão se matando,
As pessoas estão morrendo de depressão, de ansiedade. O Brasil continua sendo o país mais ansioso do mundo. E nós precisamos que eles sejamos levantados como um povo forte, como diz aquele louvor lindo, maravilhoso, um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, para que possamos explicar essa palavra às pessoas, resgatar alguém que está morrendo por falta de uma palavra, mas para isso nós precisamos estarmos cheios dessa palavra, dessas águas maravilhosas da palavra. Ainda no capítulo 8, no versículo de número 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Aleluia! Eu gosto sempre de pregar para mim primeiro. Eu quero aqui imaginar qual foi a última vez que eu chorei lendo ou ouvindo a palavra. Se é que você está entendendo. Qual a última vez que eu chorei lendo a palavra, ouvindo a palavra? Qual foi a última vez que a palavra, como diz Hebreus 4:12, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, aleluia, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Qual foi a última vez que a palavra me cortou por dentro e me fez ver quem realmente eu sou? Qual foi a última vez que a palavra me fez chorar? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual foi a última vez que você chorou de lágrimas cair ao chão, ao ouvir uma mensagem, ao ouvir uma palavra pregada, ao ler a palavra de Deus, entendendo, olha, quando eu abro, é a palavra de Deus que já foi revelada, e o Espírito Santo está iluminando ela ao meu coração, Deus está falando comigo. Aleluia, Santo de Israel. Quando Esdras, o escriba, leu a lei, e o povo dizia amém, amém, e se curvavam, colocavam o seu rosto em terra, em adoração, e choravam ao ouvir a palavra, creio eu, que Esdras estava só lendo. Ele não estava fazendo talvez nenhum barulho, nem pulando. Não que seja errado isso, preste atenção, eu gosto mais, sou do fogo, nasci do fogo, gosto do fogo. Não tinha essa Bíblia como nós temos hoje. Ele abre o rolo e começa a ler meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a palavra que não volta vazia, antes faz o que lhe apraz, tem endereço certo. 4 horas, 5 horas, 6 horas, e o povo lá, prestando atenção, com os olhos abertos, atentos. A palavra não está presa. Deus nos chamou a mim, chamou a você, meu irmão, para ser o instrumento de Deus nessa terra, para ser uma ferramenta poderosa de Deus a ser usada nessa terra, através da palavra genuína, verdadeira, para nós vivermos um vivamento que eu creio, aleluia, através da palavra, proveniente da palavra, que nos faz adorar em espírito e em verdade, que nos faz chorar, que nos faz cantar, que nos faz pular, que nos faz bater palmas, que nos faz sentir uma presença tão gostosa que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Eles choram, e enquanto eles estão chorando, os levitas, versículo 10, disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparados para si, porque este dia é consagrado ao Senhor.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Não era um momento de tristeza. Ora, eles já haviam passado 70 anos em cativeiro, com as harpas penduradas nos salgueiros, como o Salmo diz, sem motivo para adorar, sem um templo. A sua cidade havia sido queimada a fogo, os muros derrubados, as portas derrubadas. Eles já haviam passado 70 anos de sofrimento. Agora eles estão na terra deles novamente, estão na Jerusalém, templo construído, muros construídos, fala de proteção, porta sendo colocada no lugar novamente, com os seus ferrolhos. E porta, queridos, é tão interessante, porque porta, o que é que nos lembra? Nos lembra que nós temos a oportunidade de abrir ou não. Nós podemos abrir a porta ou não. Abrir a porta para o pecado ou não. Abrir a porta para as coisas externas, que muitas das vezes vêm como bandeja de Satanás para as nossas vidas. Nós podemos abrir ou fechar. A porta da palavra, queridos, homem nenhum tem o poder de fechar. Aleluia! A porta da palavra, ela é aberta pelo próprio Deus. Ele revelou a palavra aos escritores da Bíblia, e nós temos aqui ela revelada, e quando nós oramos, pedindo a Deus direção, o Espírito Santo ilumina de dentro desse livro aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ele lê o livro, e o povo está feliz demais. E aí, queridos, no versículo de número 13, do capítulo 8 ainda, diz o seguinte: no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, os escribas, ou melhor dizendo, a Esdra, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e isso para tentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, durante a festa do 7º mês, e publicassem, e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zabujeiros, ramos de multas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabana, como está escrito. E o povo fez isso, queridos, para relembrar, entendam, não era nem para relembrar os 70 anos de cativeiro, era para lembrar os 40 anos de deserto, que Deus havia guardado o seu povo, que Deus havia protegido o seu povo. Essa ordem, esse mandamento de Deus era para perpetuar em Israel. Eles deveriam fazer isso nas suas festas, saírem das suas casas, saírem talvez das suas mansões para aqueles que as tivessem, e fazerem tendas espalhadas por todos os lugares e habitar lá por 7 dias. Lá em João capítulo 7, Jesus está na festa do tabernáculo. Eu gosto muito desse texto, porque aquele que deu ordem para que a lei fosse escrita, para que fossem feita a festa do tabernáculo, ele agora está lá participando da festa do tabernáculo. Jesus, o Filho de Deus, ele está presente, e a Bíblia diz lá em João 7,37, que no último dia da festa, Jesus se coloca de pé, e grita, fala alto: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Porque aquele que crê nele, queridos, como diz as Escrituras, e ele cita Isaías 55, rios de águas vivas fluirão de dentro de si, do seu interior, do seu ventre. O Jesus que estava quando a lei foi escrita, agora está presente. O Filho de Deus está presente no templo, lá em Jerusalém, participando da festa do tabernáculo. Aleluia! Quando nós olhamos tabernáculo, nós lembramos de morada, lembramos de casa. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos morada, habitação do Deus vivente, templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Olha, queridos, quando a gente vira a página um pouco mais, estamos caminhando um pouco no livro de Neemias, no capítulo de número 9, nós vamos ver alguns resultados da leitura dessa palavra. Capítulo 9, versículo 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos
puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades. Aleluia! O verdadeiro avivamento proveniente da palavra, ele gera confissão de pecados. Se eu estou avivado pela palavra, eu confesso os meus pecados. Se a palavra falou comigo e me tocou e gerou arrependimento em mim, eu confesso os meus pecados diante de Deus. E a Bíblia é muito clara em nos dizer que, após aquela primeira leitura, fora feito durante todos os 7 dias da festa do tabernáculo, a leitura da lei. E aqui nesse versículo que nós lemos, versículo 2, a Bíblia está dizendo que após esses 7 dias, no 8º dia, quando houve uma assembleia solene, segundo prescrito também, este povo confessou os seus pecados, além de se apartarem dos estranhos, da comunhão que eles haviam feito com gentios, com povos que não eram participantes do povo de Israel, que não fazia parte da tribo de Judá, não fazia parte dos povos que estavam ali em Jerusalém. Eles agora estão se separando. Olha, nós precisamos nos purificar, precisamos entender que nós somos nação realmente eleita, nós somos realmente escolhidos por Deus, e aqui nós vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Uma outra coisa que veio após a leitura da palavra, a palavra de Deus nos leva a uma verdadeira adoração. Versículo 3: levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia, e a outra 4ª parte, eles fizeram confissão dos seus pecados e adoraram o Senhor. Além, queridos, de nós vermos nesse texto confissão e adoração a Deus, nós podemos ver claramente que o povo dedicou um tempo a mais à palavra de Deus, um tempo à leitura e agora um tempo de confissão e adoração. Olha o que a palavra causa, queridos, olha o efeito da palavra em nossos corações, o poder que a palavra tem vinda direta de Deus para os nossos corações. O povo se ocupou com as coisas de Deus. É só um breve comentário desses capítulos. Eu queria ministrar algo ao coração dos irmãos nessa noite. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se é até meia-noite, se é vigília, do que se trata ela aí. Mas eu quero citar alguns versículos. Primeiro, Salmo 119, versículo 5, conhecido todos os irmãos: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a palavra, ela dá direção, ilumina, nos mostra onde devemos pisar, o que devemos fazer. Salmo 119, versículo 9: como pode o jovem purificar o seu caminho? Andando segundo a palavra de Deus. Então a palavra, ela nos purifica também. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, uma vez aplicada em nossos corações, ela nos ajuda a vencer o pecado. Se estamos na prática da palavra de Deus, ela nos ajuda, nos fortifica, nos restaura realmente, ela nos dá força para vencermos o pecado. Quando nós olhamos para esse livro de Neemias e percebemos o esforço de Neemias, o cuidado que ele teve com o jejum, com a oração e com tudo que ele precisou fazer, as dificuldades que ele enfrentou ao chegar em Jerusalém, o confronto principalmente do inimigo, não é? Sambalate e Tobias, que o confrontou o tempo todo, ele não desistiu em nenhum momento, construiu os muros, mas agora precisava das portas. Muro, queridos, sem porta não adianta. 11 portas, sem a principal, eram 12, sem a principal, a porta da palavra, nem não adianta. Pode ter porta do sacrifício, porta do louvor, porta da música, pode ter porta de tudo, se não tiver a porta da palavra, não vai adiantar nada. Eu vim aqui hoje com um desafio para mim principalmente. Como eu tenho sentido a necessidade da palavra de Deus na minha vida. Cada vez que eu ouço determinadas pregações e vejo determinadas lives e conversamos com pessoas e percebemos
A cada dia, quantas pessoas estão esfriando na fé, estão desanimadas, apáticas. Eu vejo quão necessário está sendo, irmãos, retornarmos à palavra, a simplicidade da palavra. O Evangelho de Jesus, ele é simples, escrito por pessoas simples, para pessoas simples entender. E muitas das vezes, nós enfeitamos demais, pregamos o nosso conhecimento, e louva a Deus pela vida de quem tem e pelo pouco que nós temos, mas a nossa dependência do Espírito, queridos, nós não podemos perder. Sabe por quê? Porque a palavra é a espada do Espírito. Não tem como nós atacarmos ou contra-atacarmos se nós não tivermos o poder da palavra em nossas vidas. A porta das águas, tanto lá em 3, 26, 27 e principalmente 8, a partir do versículo 1, ela nos reporta realmente a palavra. A palavra que nos limpa, que nos lava, como Jesus mencionou em João 15, 3. A palavra, como eu mencionei no início, que nos mantém de pé, que nos capacita, que nos ajuda. Aleluia. Amem a palavra, irmãos. Amem a palavra. Aleluia. Alabaxura, irmão, da alabaço. Eu planejei tanta coisa para falar aqui. Escrevi tanta coisa. Li tanta coisa. Pesquisei. Mas é algo que o Senhor tem me incomodado, não é só aqui, todos os lugares que eu vou, que eu passo, na nossa igreja, a chamar o povo, a me chamar, chamar a minha família para a palavra. Jerusalém foi destruída várias vezes, os muros destruídos várias vezes, reconstruídos de novo. As portas que foram queimadas a fogo, foram colocadas de novo, feitas de novo, ok. Mas João, lá na visão dele em Apocalipse, no capítulo 21, quando ele vê o novo céu, a nova terra, ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como a noiva para encontrar com o noivo. Lá ele vai citar os muros também, os muros altos, com as 12 portas. É a nova Jerusalém, queridos, preparada para mim e para vocês. Jesus está voltando. Esta cidade, esses muros, essas portas, jamais alguém irá derrubar. Jamais o inimigo vai alcançar, jamais haverá destruição, jamais sofrerá dano. E a boa notícia é que nós estaremos lá livres, livres do pecado, livres das enfermidades. As nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus, e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aleluia. Mas enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós precisamos nos fortalecermos na palavra, beber dessa água todos os dias, assim como o nosso corpo precisa de água, e muita água, no mínimo 2 litros por dia, ou 3, nós precisamos da palavra de manhã, à tarde, à noite, ao dormir. Nós precisamos, mesmo quando nós estamos lendo, mas meditarmos na palavra, pensarmos na palavra, e não somente lermos, ouvir ou meditarmos, mas colocá-la em prática. O importante não é o tanto que se conhece, é o tanto que se pratica. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de crescer no Evangelho. Completei 50 anos agora no dia 31 de janeiro, meio século. E desde os 8, 9 anos, começo da caminhada ali, adolescência, juventude, e eu fui despertar
para a palavra, já depois da fase bem adulta, porque eu gostava de estar no meio. O ambiente é gostoso, estar no meio dos louvores é muito bom, tocar, cantar, né? É tudo muito bom. E o culto que nós prestamos, ele é para Deus, o louvor é para Deus, a adoração é para Deus. Agora a palavra não, a palavra é de Deus para as nossas vidas, a palavra é de Deus para mim, é de Deus para você, é de Deus para a nossa casa. Eu pude começar a compreender que eu precisava me alimentar dessa palavra, e viver dessa palavra, e ensinar essa palavra. Como nós temos experimentado de Deus, queridos, como nós temos tido experiências com Deus, visto Deus de perto, agindo em todas as áreas das nossas vidas, como socorro presente na hora da angústia, como provisão no momento certo, como a nossa fortaleza, como o nosso escudo, como o nosso direcionador, como aquele que nos guia, e nós aprendemos que tudo isto está na palavra, tudo isso é proveniente da palavra. Oh, aleluia! Imagina um povo 70 anos cativo na Babilônia, 70 anos, e detalhe, porque eles haviam virado as costas para Deus, não se arrependeram, não se converteram, não ouviram a voz dos profetas, ficaram 70 anos lá. Imagina esse povo voltando para Jerusalém, o templo novamente todo edificado, os utensílios nos lugares certos, sacerdotes e levitas presentes, os muros construídos novamente, inaugurado, consagrado ao Senhor como foi feito, as portas no seu lugar certinho. Imagina tudo isso sem a palavra de Deus. Imagina tudo isso sem a presença real de Deus. Ei, queridos, pode estar tudo muito bonito, tudo aparentemente lindo, tudo nos seus devidos lugares, mas se nós não alimentarmos da palavra, se nós não sustentarmos na palavra, se o Espírito Santo não tomar a nossa vida, nada valerá a pena. Nada valerá a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 5, quando Paulo faz uma comparação ali do marido com Cristo, no versículo 24, ele fala que assim como Cristo, que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, com poder da lavagem de água limpa, que é a palavra. A igreja, eu e você, queridos, Cristo morreu por nós, derramou sangue lá na cruz do meio, na cruz do Calvário, subiu naquela cruz para nós não descermos ao inferno. Guarde isso, Cristo subiu na cruz para nós não descermos ao inferno, e Ele nos lavou, e Ele está nos preparando para nos apresentarmos a Ele, sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem nada que venha nos envergonhar, mas como uma igreja santa a Ele, também pelo poder da palavra. A palavra está em tudo, tudo que foi feito na antiguidade foi pelo poder da palavra. Eu não sei o que vocês esperavam ouvir aqui nessa noite, mas Deus me trouxe aqui, aleluia, para me encorajar vocês cada vez mais a dar preço à palavra, a dedicar a palavra, a chorar ouvindo a palavra, sorrir ouvindo e lendo a palavra, saltar de alegria, dizer amém, amém, glorificar a Deus, colocar o rosto em terra, como esse povo fez, entendendo que todo louvor e adoração pertence a Ele.
que a nossa vida pertence a Ele.